E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula aí muito especial hoje. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas me pediram. A galera da mentoria sempre está querendo saber mais sobre isso. Eu acho que é uma dificuldade que muitos fotógrafos têm, né, e cinegrafistas também, quando a gente tem que dirigir as pessoas. Como que a gente faz para o ensaio fluir bem? Como que a gente consegue trabalhar para que a situação, que geralmente é um casal, né, ou são pessoas que não são modelos, a gente tem esse desafio de poder transformar esse momento em algo muito especial e entregar para eles algo que fique marcado e que tenha sentimento, que tenha essência, que tenha, enfim, o que eles esperam que tenham, né? E a gente tem que, como profissionais, entregar isso para eles. Então, eu separei essa aula para poder falar com vocês sobre direção de ensaios e roda a vinheta. Nem tem vinheta ainda, mas vai ter. Muito bem, aqui tem um monitor do lado, se estiver olhando pro lado aqui que eu estou conferindo o foco e tudo mais, tá bom? Ajustei aqui um espaço na minha casa, estamos em quarentena, então arrumei o quarto aqui, coloquei uma luz no fundo para dar uma desbaratinadinha ali. Aqui em cima eu tenho uma luz também para deixar o ambiente um pouco mais dramático, e na verdade é para esconder a bagunça que tá ali atrás, em cima da cama, então senão minha esposa me mata se eu deixar aparecer alguma coisa. Muito bem, gente, vamos falar sobre ensaio fotográfico, né? Direção de ensaio fotográfico. A gente acha que direção do ensaio é simplesmente falar pro casal a pose que eles têm que fazer. Até certo ponto, pode ser, mas eu acredito que para você conseguir entregar algo pro seu cliente, que ele se surpreenda, que ele goste e tenha prazer de mostrar, você precisa ir além. Como que a gente faz isso? Muito bem. Você precisa primeiramente estar confiante do que você vai fazer, tá? Então aquela parte técnica básica de abertura, velocidade, ISO, como usar o equipamento, isso você tem que dominar e você tem que estar confortável quanto a isso, para que você possa se preocupar com outras coisas. E depois disso você começa então a ir para um outro ponto, que é se preocupar com a composição fotográfica. Então você vai se preocupar com as linhas, com a textura, com as sombras, e vai começar a pensar em posicionar essas pessoas em lugares mais estratégicos e que fiquem mais bonitos. Então você já parte para um segundo passo. Depois que você também tem isso mais claro na sua mente, isso já fica automático, onde você começa já a conseguir pensar nisso sem tanto esforço, né? E é meio que automático, bater o olho e já ver uma composição, você então começa a se preocupar com o quê? Com as pessoas que estão ali, né? Então você começa a se permitir, por ter mais tempo livre durante esse tempo do ensaio, você está pensando nessas coisas que são básicas, você começa então a ter tempo para poder se conectar com elas e chegar no ponto que elas talvez nem esperem que você chegue, mas é o ponto realmente de entregar algo para eles que tem sentimento e que tem verdade. Como que eu consigo isso, Fernando? Primeiramente, você tem que entender qual é o objetivo do seu ensaio. Se é um ensaio de casal, né, para casamento, você entende que é um momento especial, que tem muito amor envolvido e você precisa demonstrar isso através da sua fotografia. Se é um ensaio feminino, você tem que entender que cada mulher carrega em si questões e dilemas que muitas vezes elas estão fazendo essas fotos para que elas possam, de repente, vencer algum trauma ou alguma questão pessoal mesmo, que elas querem mostrar que estão melhores, e, enfim, né, para afirmação pessoal e para vários outros motivos, para se sentir bem. Então você tem que entender isso também, porque a partir disso parte a forma como você vai conduzir esse ensaio, tá? E tem outras N situações que você também tem que pensar, se for ensaio de criança, enfim. Cada um tem um objetivo, então quando você entende o objetivo do teu ensaio, você começa a direcionar para que as coisas aconteçam conforme você espera. Lembrando que é bem importante isso, quando que começa o meu ensaio? O seu ensaio ele começa já quando você fecha com o seu cliente, tá? Por quê? Porque nessa primeira conversa com ele, você já vai conseguir pegar informações que são preciosas para você entender o que eles esperam, né? Você vai saber se é um casal que é romântico, se é um casal que não é, se é uma mulher que se sente bem, que ela tem autoestima legal, se é uma mulher que de repente tem algo que incomoda e ela de repente quer trabalhar isso, né? Eu tô falando de dois casos que me vem à mente agora de ensaios mais comuns que são feitos, mas você entende a ideia, né, a base do conceito. Então quando você identifica isso e você começa a traçar esse perfil do seu cliente, no ensaio... E quando você começa a traçar o perfil do seu cliente, você no ensaio vai saber se você pode fazer piada ou não, com o que você pode brincar ou não, que tipo de brincadeira você vai fazer, como você vai se portar durante esse ensaio. Eu não quero dizer aqui para você ser falso, né? Isso é muito importante também desde o começo, para que quando o seu cliente chega até você, se ele já gostou de suas fotos e ele já viu o teu preço e ele pode pagar por você, se rolar essa conexão, cara, o resultado vai ser
vai ser muito melhor do que se você fingir ser quem você não é só para poder fotografar e fechar de repente mais um contrato. Então a personalidade nossa, ela tem que estar muito clara desde o começo, para que a gente atraia pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, e elas vão confiar na gente muito mais, então elas vão ficar mais à vontade também, e as suas piadas, mesmo que sejam sem graça, não vai de repente ofender ninguém, você vai conseguir fazer algo bem tranquilo, e o seu ensaio vai funcionar muito bem. Então vejam que a gente fala muito do dia, mas o nosso ensaio ele começa antes já, né? Começa quando você prepara o seu cliente em questão de roupa, já prepara ele as roupas que ele tem que levar, de repente dá um auxílio em questão de paleta de cor, pede para mandar umas fotos com a roupa antes, para ver se fica legal ou não, para você conseguir preparar esse cliente para no dia você ter controle sobre absolutamente tudo, né? O que está ao seu alcance, pelo menos. Então no dia do ensaio, como que eu faço? Eu gosto muito de começar com as poses mais simples, e as mesmas. Então sim, eu sempre faço nos ensaios as mesmas poses de começo, porque são poses que são simples, todo mundo consegue fazer, e o casal fica muito à vontade quanto a isso. Então eu sei que quando eu estou fotografando eles, eles até se olham e dão risada geralmente, e é isso que eu quero. Então as fotos mais básicas, as poses mais clichês, digamos assim, são as que me rendem fotos muito boas, tá? Então crie na sua mente uma lista de principais poses que não podem faltar no seu ensaio. E você vai começar por elas. Por quê? Porque você quebra o gelo, o casal vê que não é um bicho de 7 cabeças, que eles estão saindo bem. Se possível, mostre uma foto para eles, para que eles possam ver como é que eles estão ficando bonitos, né, no ensaio. E eles vão se entregando, né? Você vai ganhando a confiança deles e você percebe que a coisa começa a fluir muito melhor, e no final, se tiver um rio ou uma praia, pedir para eles entrarem na água e falar que vai ficar bonito, eles sabem que vai ficar bonito e eles vão entrar e vão confiar em você, e você vai ter aquelas fotos aí que às vezes as pessoas buscam, fotos premiadas, fotos que se destacam porque você conquistou a confiança do seu cliente durante, né, o ensaio. Então é muito importante isso. A gente se preocupa muitas vezes em fazer uma pose bonita, em ter uma luz bonita, e esquece que do outro lado tem pessoas que são pessoas comuns. Se você conseguir se conectar com o casal, né, criar um ambiente gostoso, agradável, descontraído, onde fotografar não seja uma preocupação para eles, mas sim algo que eles vão curtir o momento, e disso vai ter fotos bonitas, né? Eu sempre falo para os noivos, vou deixar aqui, né, que não se preocupem com as fotos, se preocupem com o momento, né? E vocês vão ter boas fotos. Então, a gente sempre faz algumas brincadeiras, algumas piadas, e às vezes é piada péssima, que eu sou péssimo em fazer piada, quem me conhece sabe. Comenta aqui embaixo se já viu alguma piada ruim minha. Mas dessa piada horrível, eles vão rir, às vezes até por dó da gente, mas essa gargalhada deles rende boas fotos. Então, uma coisa que é legal também, mais uma dica, aqui, né? Que eu sou canhoto, daí eu fico puxando pro lado de cá, mas aqui tem mais espaço para pôr a informação. Uma outra dica bem importante: a nossa foto geralmente está depois da foto que a gente faz. Como assim? Você prepara o casal, deixa eles de repente de frente um pro outro, que é a parada mais clássica que existe aqui. De frente um pro outro, daí eles vão aqui se olhar e tudo mais. Testa com testa, eles vão lá e colocam testa com testa. Daí você pega e coloca nariz com nariz, nariz com nariz. Daí você faz algumas fotos, que são fotos que a gente sempre faz e eles sempre gostam. Depois dessa sequência, eles vão ficar se olhando e eles sorriem da situação. E eles acham aquilo engraçado e começam a rir. Esse momento talvez seja a foto que você queria, e não aquelas fotos que você fez antes, que todo mundo faz e que a gente sempre faz. Porque cada casal nesse momento, cada pessoa vai te entregar algo dela, algo único, né? Então, por mais que testa com testa sempre é igual, a gargalhada, o sorriso de cada pessoa é único, e isso é o que vai tornar a sua fotografia única. Viram como é fácil, se for levar por esse lado da coisa simples, da coisa leve? A gente costuma deixar as coisas muito complexas, e a gente costuma criar monstros na nossa mente, achando que o ensaio é algo, nossa, a gente tem que, sabe, levar tudo aqui, não pode deixar nada cair, e de fato, tem essa responsabilidade, né? Não é porque a gente tem que fazer isso simples, parecer simples, que a gente não tem que se preocupar com várias coisas por trás. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês de como a gente tornar esse ensaio fácil pra gente e pro casal, tá? Eu vou listar algumas coisas. A primeira delas é que você deve conhecer o lugar onde você vai fotografar. Por quê? Porque você vai definir os principais pontos que você vai usar. Sejam 2 pontos, 3, enfim, 4 lugares que você vai usar, e você já vai saber que
Você vai começar o ensaio por aqui, depois vai ali, 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 e você tem um começo, meio e fim para o seu ensaio. Por que que isso ajuda bastante? Porque você não fica andando igual uma barata tonta, querendo procurar lugares para fotografar durante o teu ensaio. Então, você vai ganhar muito mais tempo, vai ser mais objetivo e vai produzir muito mais. Segundo ponto, que você deve dominar a parte básica da fotografia, para que chegue na hora você não fique ali preocupado, tenso, suando tudo, porque você não consegue achar a velocidade ou a abertura que está usando, enfim, fica meio perdido. Isso também é muito importante. Terceiro ponto, prepare o seu casal. Se possível, faça uma cartilha em PDF, né, com as dicas legais de ensaio, sugestão do que fazer, do que não fazer, para não usar roupa listrada com roupa xadrez, não usar camiseta com marca, várias coisas que às vezes não ficam legais na fotografia que te incomodam. Então, se você se preparar com isso antes do ensaio, preparar o seu casal, já dominar o que você vai fazer, saber o lugar, o seu foco vai ser o quê? Descontrair eles, proporcionar um dia legal, fazer fotos bacanas, leves, que coisa funcione. Tá? Se você, de repente, uma dica bônus para você aí, tá? Uma dica extra, se durante o ensaio bater aquele branco, que sempre acontece, né? Ou o teto preto aí, que a gente fica, cola a placa, não sabe o que faz, não tem mais ideia, parece que está repetitivo, o casal de repente está meio incomodado, meio desconfortável, faça uma pausa técnica, para que você possa, de repente, eles vão tomar uma água, trocar de roupa, e você consegue, então, de repente, dar uma pensada, procurar um outro lugar, arrumar o que tiver de errado no equipamento, que às vezes acontece de dar pane, né? Não clica mais, dá algum erro. Então, para você não deixar cair a energia do teu ensaio, faz uma pausa, toma uma água enquanto o teu auxiliar ali distrai os noivos e conversa, você vai no carro ali, dá uma andada e tenta resolver o que você tem que resolver, e depois você volta como se nada tivesse acontecido. Eu digo isso porque para o cliente, né, como ele está pagando por um serviço, eu não digo nem que é um serviço, eu prefiro chamar de experiência. A nossa missão é de conseguir dominar esses elementos que eu falei aqui durante o vídeo, para que eles tenham realmente um dia leve, um dia agradável, e que essas lembranças possam ser não só de fotos bonitas, mas de um momento onde eles tiveram uma pausa nessa correria da vida que né, na correria do dia a dia de trabalho, cliente, chefe, enfim, e eles tiraram tempo num lugar maravilhoso que para eles possivelmente é muito especial para se conectar, né? E a gente, como fotógrafo, como filmmaker, conseguiu extrair deles esse movimento, essa leveza de algo que foi natural, que para eles era um bicho de 7 cabeças, de repente ter que ficar fazendo pose em frente de câmera, mas eles viram que foi simplesmente se curtir, permitir viver um momento especial, e as fotos então entregaram algo que para eles nem imaginavam que seriam capazes de poder proporcionar aquilo pra gente. Então, essa é a aula de hoje, né? É o vídeo que eu deixo para vocês. Estudem, se preparem antes e cheguem no dia sabendo o que vocês vão fazer, que com certeza vocês vão fazer ensaios maravilhosos, e se você notar diferença, aplicar isso nos seus ensaios, notar diferença, me fale, compartilhe comigo, eu quero saber como é que foi a sua experiência aí, né, tendo domínio sobre o que você faz e fotografando as pessoas de uma forma mais leve, sem tanta pressão, sem tanta cobrança, e com certeza o seu trabalho vai melhorar muito, vai valorizar, e você vai poder crescer como fotógrafo, beleza? Valeu então, um abração e até o próximo vídeo.